como lidar com a culpa materna e a importância do autocuidado com as mães. Olá, seja bem-vinda de volta mais uma vez ao nosso canal. Eu me chamo Gabriela, sou mãe de um menino, sou técnica de enfermagem. O intuito do nosso canal é tentar te ajudar com algumas dicas que eu vou conhecendo ao longo dos anos, ao longo dos dias, conforme eu vou aprendendo com meu filho. Eu pretendo passar sempre por aqui e contar para vocês como está sendo determinadas experiências. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito do autocuidado que nós devemos ter conosco, não só com a nossa imagem, mas com tudo que gira em torno de nós. Eu, como mãe solteira, né, como o pessoal fala, às vezes nem sempre a mãe que é casada, né, nem sempre a mãe que é casada tem tempo para si. Porque às vezes acontece que a mãe que é casada, além de ter o filho para cuidar, ela tem o marido, tem casa, e alguns homens não auxiliam nos deveres da casa. Então, algumas mães casadas acabam sendo muito mais sobrecarregadas do que nós que somos solteiras. Às vezes as mães casadas não têm uma rede de apoio mesmo sendo casadas. Então, a questão do autocuidado é para as mães, seja solteira, seja casada, com rede de apoio ou sem rede de apoio. O fato é, nós precisamos ter um autocuidado. E não falo somente da parte, né, a parte de vestes, a parte de unhas, eu não falo só da parte física, mas principalmente da nossa parte psicológica. Eu, como mãe, eu posso dizer que tem dias que eu fico exausta, e a parte física eu consigo correr uma maratona se eu tiver que correr. Mas quando a parte psicológica, quando eu fico exausta mentalmente, parece que passou uma jamanta em cima de mim, e eu acredito que muitas de vocês também se sentem assim. E já quero começar a dar uma dica que provavelmente tu vai pensar assim, ó, coisa banal, eu já faço isso, mas eu não fazia. Eu realmente não fazia. Eu aqui em casa eu tenho televisão de tubo. Não pretendo comprar televisão porque não gosto de televisão. A televisão em si, a televisão aberta não tem nada de importante, não tem nada que vai agregar. Então eu utilizo o notebook, né? O notebook tá aqui. Ou eu utilizo o notebook para ver alguma coisa no YouTube, ou agora que eu assinei a Netflix. Esses dias eu ainda tava comentando com um amigo meu que eu não tinha um tempo para mim. Então a primeira dica é: tire um tempo para você, por menor que seja esse tempo, seja ele no início do dia, seja ele no final do dia. Aqui esse tempo eu tiro no final do dia. Quando o Josué terminou, quando ele se acalmou, que ele já realmente já está dormindo, é o momento que eu me deito na cama, e realmente sim, eu me deito na cama, eu tenho um suportezinho de telefone, e eu coloco do lado da cama, ou coloco o notebook e coloco ali a Netflix e vou assistir a série do Dr. House. E já digo que é Dr. House porque é a única coisa que eu assisto ali. Assinei um plano de 21 reais, é 20,90. Tem anúncio? Tem anúncio, mas pra mim, que não assistia nada, sabe assim, ó, eu assistia alguns vídeos aqui no YouTube, eu assistia algumas aulas, mas não era um período pra mim, não era um momento de lazer meu, sabe? Não é aquela coisa assim, eu digo, não, eu realmente tô assistindo alguma coisa pra relaxar. E agora, eu assisti, né, eu assinei a Netflix, e eu estou tendo um momento de relax. Eu me deito na cama, o Josué tá ali dormindo, e eu me deito e fico lá assistindo os episódios. Às vezes eu fico 2, 3, 4. Esses dias eu fui ver, já era quase 2 horas da manhã e eu tava assistindo os episódios. Coisa que antes o Josué dormia e eu já dormia logo em seguida porque eu tava acabada. E por incrível que pareça, realmente pode parecer bobo para algumas pessoas, talvez alguém vai dizer assim, ó, ai, bobagem, mas para mim isso tá super valendo. É algo assim aqui, eu tô conseguindo dormir melhor, apesar de dormir menos horas, porque daí às vezes eu vou dormir 1 hora da manhã e aí tem que acordar 6, tem que acordar 7, tudo depende de como é a rotina do próximo dia, mas o fato é, eu tô dormindo menos horas, né? Mas pelo menos eu tô tendo um momento meu de relax, de fazer, de poder assistir uma série que eu gosto, né? Realmente o Dr. House, eu gosto muito do Dr. House, eu gosto muito de como a equipe tem aquele entrosamento, da inteligência deles, então pra mim aquilo ali é algo que realmente foca a minha atenção. Eu tenho, né, os meus momentos que, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer minha oração. E o que eu faço? Eu sempre faço o meu horário de oração, coisa
que antes eu tentava fazer junto com o Josué, mas não dá, por mais que eu convide ele, não tá rolando. Então o que eu faço? Eu espero ele dormir para ir orar. E quando ele está na escolinha, eu faço o meu horário de oração à tarde. Então isso quer dizer, eu consigo ter um momento com Deus, claro que eu não consigo ficar 1 hora orando, mas eu consigo ter o meu momento de tarde com Deus, eu consigo orar, eu tenho meus momentos que eu sento e leio a Bíblia, aí eu gravo, eu tô fazendo áudios da Bíblia, depois eu vou compartilhar com vocês um canal que eu criei, que é só, a intenção é fazer só áudios da Bíblia, porque assim eu vou gravando também melhor as leituras bíblicas, e aquelas pessoas que não têm tempo, ou que têm a vida muito corrida, não conseguem ler a Bíblia, vai ter o áudio da Bíblia que eu estou lendo e já estou colocando lá no canal. Mas é um canal que já tem mais de 2 anos e eu nunca tinha conseguido. E aí, pra tu ver, ó, já tem 2 anos aquele canal, já era pra ter a Bíblia de capa a capa e eu não consegui. Porque eu procrastinei, e porque eu não tinha tempo, e porque isso, e porque, sabe? Eu sempre fui procrastinando algo que se eu tivesse organizado, por exemplo, nesse horário que o Josué dorme, eu podia ter feito as leituras da Bíblia, e eu não fiz. Eu não fiz esse progresso. Então, a gente acaba deixando de progredir em algumas áreas da nossa vida por causa disso, por causa dessa exaustão. Então, já coloquei já de imediato a parte do lazer, porque eu acredito que isso seja o que mais falta para nós. As partes, por exemplo, ó, as minhas unhas estão assim. Amanhã, provavelmente, eu vou conseguir pintar, porque o José vai para casa do pai dele. Gabi, tu tá feliz? Tô feliz, porque a gente vai começar com uma nova fase. O Josué vai começar a ter uma comunicação diferenciada com o pai dele. Antes o pai dele vinha até aqui em casa e eles ficavam, né, a gente tava fazendo a adaptação deles, né, e agora o Josué vai começar a ir pra casa dele. Eu fico apreensiva pelo fato de que ele vai ficar longe, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque eu sei que ele vai estar com o pai dele, eu sei que ele vai ser bem cuidado, eu sei que ele vai ser amado, eu sei que o pai dele vai tentar de N maneiras agradar ele, enfim. Mas assim, eu estou feliz até porque é um direito de ambos, né, e eles vão poder ter uma comunicação de pai e filho. Mas, por exemplo, amanhã, enquanto ele estiver com o pai dele, eu vou poder, talvez até pintar o meu cabelo, porque eu já tenho que dar uma pintadinha nele, eu tô louca pra pintar o cabelo de novo. E quero pintar as minhas unhas, então eu vou aproveitar esse período que o Josué vai estar com o pai dele, que eu sei que vai estar bem cuidado, que qualquer coisa que, sei lá, o Josué chorou, o Josué caiu, alguma coisa que aconteça, ele vai me ligar e, obviamente, eu saio correndo. Mas eu vou ter um tempo só meu, sabe? E realmente a gente precisa disso. É necessário que nós venhamos a ter esse momento. E eu sei que a realidade de muitas mães, principalmente as mães que são solteiras, que não têm rede de apoio, não tem esse momento de, eu vou deixar o meu filho com alguém. Mas, se o teu filho já vai pra creche, se o teu filho fica com alguém, ou sei lá, alguma dinda diz pra ti assim, deixa eu ficar com ele um pouquinho, deixa aí. Por mais que a gente sente falta, deixa aí. Vai pintar tuas unhas, vai fazer a sobrancelha, vai fazer alguma coisa a parte física, vai colocar aquela roupa que tu gosta. Eu tô de vestido, eu amo esse vestido, só que eu não posso, ó. Ele é totalmente fechado, eu não posso amamentar com ele, então eu nunca posso sair com ele e o Josué junto, sabe? Então eu tenho várias roupas que eu amo de paixão e eu não posso usar quando o Josué tá junto comigo. Então eu sempre vou usar para gravar os vídeos ou para sair quando o Josué não estiver comigo. Então a segunda dica, né, é que você reserve um período do teu dia. Como eu falei, eu reservo o horário da noite para eu assistir, né, a Netflix, por exemplo. Então, tu vai reservar um período, por mais curto que seja, pra tu vai ler, eu, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, então pra mim a bicicleta é algo que, nossa, me facilita horrores. Além de ser um exercício maravilhoso, eu vejo que a minha saúde também já deu uma bela melhorada, algumas tonturas que eu sentia já não sinto mais. Então é algo que eu gosto de fazer. Se tu tens a oportunidade de sair pra fazer uma caminhada, ir numa praça ou alguma coisa do gênero, tu vai ver o que realmente tu gosta de fazer e tu vai separar um momento do teu dia, no início, no meio, no fim. Você vai adequar na tua rotina um momento só teu. Um momento que tu vai ler, que tu vai escrever, que tu vai, sei lá, ou aquele momento que tu vai tomar banho. Quando o Josué tá na escola,
é o horário que eu tomo banho tranquila, sabe? Porque ele tá na escola e eu vou pro banheiro, eu posso ficar lá, água correndo, sabe? Eu posso ficar 30 minutos no banho se eu quisesse, despreocupada, porque eu sei que o Josué está seguro. Então eu aproveito o banho, é algo que super me relaxa. Eu amo tomar banho e pra mim é um dos momentos que eu aproveito quando o Josué está na escola. Outra coisa que eu aproveito também quando o Josué tá na escola é pra vir gravar. É um momento que eu consigo parar, né? Eu me sento e venho gravar um vídeo. E aí tem gente que diz assim: ah, mas é coisinha fácil tu gravar. Não, não é fácil, porque tu tem que colocar, posicionar o telefone, tu tem que organizar o teu ambiente, né? Vocês já estão acostumadas aqui com essa parede, mas tu tem que dar uma organizada, às vezes fica alguma coisinha por cima e tu tem que organizar. Tu tem que pesquisar o que tu vai gravar, tu tem que gravar, daí depois que tu grava, tu tem que editar todo o vídeo. E, gente, às vezes a gente grava 1 hora, e dessa 1 hora que a gente grava, a gente tira 10, 12 minutos de gravação, porque tem muitos erros, porque eu fico nervosa, às vezes eu começo a falar e do nada eu troco de assunto. Então, o vídeo ele vai fluindo, às vezes ele vai fluindo dependendo do assunto, e tem vezes que o assunto não flui e gira, né? O tempo vai girando e aí na hora, quando eu vou editar, o vídeo gravou 1 hora e quando eu vou editar ele vira 12 minutos. Então, o meu trabalho, por exemplo, não é um hobby, mas o meu trabalho é algo que acontece quando o Josué está na escola ou quando ele está dormindo. Dependendo, surge uma ideia do nada, o Josué já tá dormindo, eu venho correndo pra cá e gravo. Isso é raro de acontecer, porque quando ele já tá dormindo, eu também já tô cansada, já tô deitada e muito raro me dá alguma ideia assim de última hora. Mas quando acontece, eu tenho que vir correndo pra cá pra poder fazer as gravações. Você precisa delegar tarefas. O que seria isso? Se você, né, você tem um companheiro, se você mora com alguém, você precisa que essa pessoa te ajude, por exemplo, a colocar o lixo na rua. Aqui o Josué, por exemplo, ele sempre me ajuda a colocar o lixo na rua. Eu vou lá, pego a sacolinha, tiro a sacolinha e levo lá pra rua. Aí eu dou a sacola pra ele, enquanto ele vai lá montar a lixeira, por exemplo, tanto a do banheiro quanto a da cozinha, enquanto ele tá montando aquilo ali, eu tô varrendo. Então, conforme o tamanho do teu filho, conforme a idade dele, o teu filho mesmo, tu pode colocar ele, delegar tarefas para ele que não sejam difíceis para a idade dele, mas que sejam algo fáceis e que ele se sinta útil. Às vezes tu nem pode contar, né, com outras pessoas que moram na casa, mas dependendo da idade do teu filho, tu já pode delegar tarefas para ele, ir te ajudando, e assim, quando tu deixar o teu filho na escola, tu conseguir um pouquinho mais de tempo para organizar até as tuas coisas pessoais, porque tu já conseguiu organizar a casa enquanto o teu filho estava em casa junto contigo. Pratique a autocompaixão. Isso é algo muito importante. A gente precisa ser gentil, né? A gente precisa ter gentileza conosco. Às vezes a gente é gentil com os outros, a gente é educado com os outros, e quando a gente está sozinha, a gente fica lá apontando o dedo para nós mesmas, dizendo tu não, tu, e a gente começa a desferir palavras para nós mesmas, e isso só vai, né, colocando a gente mais para baixo. Então, a dica, eu acho que das dicas que eu vou dar aqui, a dica mais valiosa seria essa, que nós precisamos ter compaixão conosco. A gente precisa reconhecer que nós somos falhas, que nós erramos, que nós não somos perfeitas e não adianta a gente procurar a perfeição nos outros, que nós também não temos. Então, a gente precisa aceitar que nós vamos errar como mãe, a gente vai errar como mulher, a gente vai errar como irmã, a gente vai errar como N situações. Nós precisamos ter autocompaixão conosco para que isso não venha a destruir ainda mais, não venha a sobrecarregar ainda mais toda essa carga que a gente tem. Porque realmente, quando a gente tem uma criança, às vezes as pessoas dizem, tu só fica em casa com a criança. E não, tu não fica só em casa. Não é só uma questão de cuidar da criança. O cuidar é o menos trabalhoso. Mas a gente tem uma criação de caráter. A gente tem que
dar atenção para essa criança. A gente não pode simplesmente deixar a criança jogada, né? A gente precisa criar um ser humano, a gente precisa educar esse ser humano, a gente precisa alfabetizar esse ser humano. Então, sim, é muito cansativo. Então é crucial que o mesmo cuidado que a gente tem para com os nossos filhos, para com as pessoas que são próximas a nós devemos ter esse autocuidado. Nós precisamos ser gentis conosco. Estabeleça limites. Por que estabelecer? Às vezes eu sou uma pessoa que às vezes eu pego um monte de função para fazer. Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar e eu tenho que fazer multitarefas em um dia só. O que eu percebi? Eu começo algumas tarefas e eu não consigo, chega no final do dia eu não consigo concluir todas aquelas tarefas. Então, o que eu faço? Eu faço uma tabelinha, né? Lá na minha cozinha tem uma rotina. E aí, por exemplo, a quinta-feira eu já deixei estabelecido que na quinta-feira eu tenho que lavar o fogão, eu tenho que lavar a geladeira, eu tenho que lavar o banheiro. Gabi, na quinta-feira tu não grava? Provavelmente não. Pode acontecer de eu conseguir fazer uma gravação na quinta-feira depois que eu pegar o Josué na escola. Mas durante o dia, enquanto ele estiver na escola, a quinta-feira é o dia da limpeza pesada. Porque eu não tenho culto na quinta-feira. Então eu posso pegar o Josué, eu posso voltar para casa e de repente concluir a geladeira, por exemplo. Mas antes, o que eu queria? Eu queria levantar, eu queria lavar louça, eu queria lavar roupa, eu queria estender a roupa. A minha aqui é tanquinho, não é máquina de lavar. Então eu queria fazer todos os afazeres num dia só. Então eu tive que quebrar essas tarefas durante a semana. E no sábado e domingo, por exemplo, que são dias que o Josué fica, eu faço com as coisas mais básicas, que é varrer, passar um pano, manter a cozinha organizada. Mas as limpezas mais pesadas eu não faço. Não só para mim poder dar atenção pro Josué, mas como também para eu não me frustrar no final do dia, porque eu parei e pensei assim, poxa, eu não fiz tal coisa, eu não dei conta de fazer tal coisa. E sim, a gente não vai dar conta de fazer todas as tarefas todos os dias. Então tu precisa quebrar as tarefas durante a semana, de acordo com o horário que tu acorda, com o horário que tu vai dormir, vai colocando ali os horários, meio-dia em ponto eu tenho que almoçar, 1 hora eu tenho que levar a criança para a escola, faz a tua rotina. Aqui, pra mim, super funciona. Se o meu dia ficar sem essa rotina, se eu não pré-estabelecer o que eu vou fazer em cada dia, o meu dia parece que passa voando, eu não consigo ser produtiva naquele dia, e quando eu vejo eu não gravei, quando eu vejo eu não editei, quando eu vejo eu não lavei roupa, quando eu vejo eu não limpei o banheiro. Então é necessário que nós venhamos a ter regrinhas, né? Que a gente tenha uma rotina para cada dia da semana e assim a gente consiga dar conta do recado, mas sem aquela coisa de ficar frustrada, porque a gente conseguiu, deixou alguma coisa para depois. Mantenha conexões sociais. Eu já falei em alguns vídeos aqui, sempre vou falar, eu tenho um amigo que a menina dele já tem 4 anos. Ela faz aniversário dia 1º de agosto e o meu filho faz dia 20 de agosto. Então a diferença deles é um ano só. E eu converso muito com esse amigo. Confesso que eu não tenho uma amiga mulher para conversar. Então eu converso muito com esse amigo. Ele sabe muito mais do meu filho do que o próprio pai dele. Por quê? Porque esse amigo, ele é um paizão, ele conversa, ele me dá dicas, a gente troca experiências. Às vezes eu converso com ele e digo, hoje o filho me tirou pra louca. E ele me escuta, e aí ele me dá algumas ideias. Ele, vou te dar um pitaco furado aqui. E, enfim, eu tenho uma pessoa que eu mais troco, eu mais me queixo, vamos supor assim, eu compartilho com ele as minhas frustrações diárias. A maioria, é muito raro o dia que eu não converso com ele. E ele é aquele amigo que ele tá sempre ali, provavelmente ele tem os problemas dele, só que em nenhum momento ele diz pra mim assim, olha só, tu não me manda mensagem, olha só, tu não me manda nada, fica na tua, em nenhum momento. Sempre quando eu mando uma mensagem, às vezes demora pra ele responder, mas ele sempre me retorna
as mensagens e a gente sempre troca informações. Ó, o lenço umedecido, ó, comprei essa fralda, deu certo, não deu certo. Então a gente troca muita informação e a gente conversa muito. Quando o Josué veio parecer da escola, eu mostrei pra ele, fiz um videozinho, eu disse assim, olha só, o primeiro parecer, compartilhei com ele como eu me senti. Ele como pai, ele falou, né, ele disse assim, realmente isso é mágico, isso é algo muito gratificante, sabe? É onde a gente percebe, assim, ó, que vale a pena todos os estresses diários, quando os nossos filhos fazem algumas coisas, a gente percebe, né? E esses dias eu publiquei um status, e aí ele me respondeu, ele disse assim, ó, cola isso na parede quando o Josué começar a te encher o saco, quando o Josué começar a te atormentar. E eu ainda brinquei com ele, disse, não, eu justamente publiquei esse status porque hoje o Josué me enlouqueceu. O Josué tirou aquele dia, assim, pra me enlouquecer. Só que eu sou muito grata pela vida do meu filho. E eu fiz um status falando sobre essa sensação da maternidade. E é muito importante que a gente tenha essa pessoa, seja homem, seja mulher. Mas é importante que a gente tenha uma pessoa que a gente possa compartilhar, né, as coisas ruins, porque sim, tem coisas ruins, a gente fica frustrada, a gente se sente estressada, às vezes a gente sente assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Sabe, às vezes a gente fica naquela sensação assim, ó, poxa, tô fazendo, tô dando o meu máximo e a criança nunca tá satisfeita, a criança faz tudo o contrário do que eu faço, do que eu peço, e, enfim, a gente se sente muito frustrada. E quando a gente consegue compartilhar com alguém que também é pai ou mãe, fica mais fácil. Porque às vezes a gente compartilha com quem não tem filho, e aí essa pessoa diz assim, tu tá de frescura, isso é bobagem, sabe? Quando tu compartilha com quem passa, ou já passou por algo que tu passou recentemente, essa pessoa vai conseguir te abraçar, tu vai se sentir abraçado, tu vai de repente conseguir ajudar alguém, né, que vier conversar contigo, que esteja passando pelo mesmo problema. Cuide da tua saúde física. É o que eu acabei de falar, né? Eu faço bicicleta, né? Eu levo o Josué de bicicleta, eu volto de bicicleta. Então eu pedalo aí pelo menos uns 7 quilômetros diário. E pode parecer pouco, mas não, é algo muito bom, pelo menos pra mim. Eu até fiquei com medo de emagrecer, porque tu gasta muitas calorias, mas graças a Deus eu adquiri massa magra e é um exercício que eu gosto. Agora eu já tô meio que de olho, assim, quando o Josué começar a ir com o pai dele. Eu já tô procurando algumas canchas. Eu amo jogar futebol. Tem gente que diz, mas a mulher não joga futebol. Mulher joga futebol e eu amo jogar futebol. Então, quando o Josué estiver com o pai dele, eu vou procurar alguma quadra e eu vou voltar a jogar futebol. Agora, nesse exato momento, eu não posso, porque eu não procurei ainda o lugar e as pessoas não têm como jogar futebol no horário que o Josué tá na escola. Então, eu não posso ir pra cancha, deixar o Josué preso em algum lugar para eu poder jogar futebol. Então, enquanto ele estiver com o pai dele, eu vou aproveitar esses finais de semana para poder jogar um futebol. E isso é algo que, quando o nosso corpo físico tá bem, o nosso rosto, ele chega a resplandecer. E isso você pode ver em qualquer pessoa que faça exercício físico. Você vê que às vezes a pessoa... vou colocar as gordinhas, né? Tem mulher que tá gordinha e aí ela começa a fazer academia porque a autoestima dela tá baixa. E aí quando ela começa a fazer academia e ela começa a ficar mais durinha... E ela começa a conversar com outras pessoas, e ela começa a perder o peso que ela queria, e ela começa a adquirir massa. Tu vê que a autoestima dela fica melhor, tu vê que o rosto dela fica melhor, ela transparece estar mais feliz, né? Nós somos assim, quando o nosso corpo está bem, quando a nossa saúde física está bem, a nossa saúde mental também fica maravilhosa. Às vezes a gente tá ali, o nosso físico, a gente não faz exercício, a gente não faz nada, a gente tá com dor de cabeça, a gente tá com dor na coluna, a gente tá com dor no braço, tá com dor no ombro, tá com dor nas pernas, a gente sente muita dor quando a gente tá sedentário e quando a gente começa a fazer exercício, quando a gente começa a equilibrar a nossa alimentação, quando a gente regula, a gente faz uma reeducação alimentar, quando a gente começa a encaixar as coisas, a gente vê que o nosso corpo, ele começa a ter uma energia que a gente nem sabia que tinha. E não é só uma energia para jogar bola, por exemplo, mas a gente percebe que
aquelas 6 horas de sono que a gente tinha antes, por exemplo, antes de começar a fazer exercício, agora elas estão te dando um resultado. A importância de a gente ter uma noite de sono adequada, de realmente deitar e dormir. Eu não consigo dormir a noite inteira, porque o Josué fica a noite inteira se destapando. Mas não é aquela coisa assim que, eu acordo porque eu tenho que amamentar, por exemplo. Não tem essa necessidade, mas eu acordo, tapo ele e volto a dormir. Mas eu não tenho aquela coisa de ter uma noite, né, 6 horas seguidas de sono, por exemplo, como muitas pessoas conseguem. Eu ainda não cheguei nesse patamar e eu não consigo deixar de tapar ele durante a noite. Mas é importante, sim, que nós venhamos a ter pelo menos 6 horas de sono e que a gente consiga deitar e dormir essas 6 horas consecutivas. Faça pausas durante o dia. Sabe quando tu tá no automático, tu tá varrendo, aí tu vai, varre, e aí tu passa o pano, e aí tu vai tirar o pó das coisas, e aí tu vai fazendo um monte de coisa, daqui a pouquinho tu já tá cansada. Para um pouquinho, respira, te senta, toma um chá, toma um refrigerante, toma uma água, vai lá na porta, olha os passarinhos cantando na janela, sei lá, faz alguma coisa que te agrada, ou simplesmente te senta, fica olhando pro teto, olha pro nada e fica lá pensando em nada, sabe? Te dá um momento de desligar um pouco, nem que seja 5 minutinhos, sabe? Nem que tu pare 5 minutinhos e tu fique ali olhando lá pro nada, viajando no nada, mas que tu consiga ter 5 minutinhos pra ti, dessa loucurada toda que é o nosso dia. Planeje momentos de lazer. O meu momento de lazer, como eu falei no início do vídeo, é a Netflix, né? Olhar o Dr. House. Mas você pode, né? Se você tiver uma praça, por exemplo, conversa com aquela amiga que também tem filho, pega lá uma motoca, uma bicicletinha, leva lá na pracinha, vão, sei lá, tomar um suco na praça, não sei. Aqui a gente toma muito chimarrão, sabe? Tenha um encontro. Às vezes eu vejo as pessoas indo pra shopping, e o shopping eu acho que é um ambiente muito mais fechado, assim, tu tem que pagar pra criança ir lá naquelas salas de brinquedo, né? E ao ar livre, não, ao ar livre tu pode ver pessoas, né? Eu acho que abrange muito mais tu estar ao ar livre, tu pode sentar na grama, fazer um piquenique, tu pode fazer tu pode ter N ideias ao ar livre do que num shopping, por exemplo. Mas tenta te conectar com amigas, leva o teu filho junto, tenha um momento de mãe e filho, um momento de família, né? Com o esposo, com o pai dos filhos. Tenha um momento de família entre vocês. Aceite ajuda. Gente, quando alguém chega e fala pra mim assim, eu fico com o José pra ti, eu já olho. Eu não aceito. Por quê? Porque eu, sinceramente, eu sou muito apegada no meu filho. E já vou te dizer, quando alguém te oferecer ajuda, aceite a ajuda dessa pessoa. Eu digo que se eu tivesse aceitado ajuda de quando as poucas, né, quando me ofereceram ajuda, não, Gabi, olha só, deixa que eu fico com ele aqui, deixa ele aqui em casa. Às vezes a minha mãe diz, não, deixa ele aqui, vai fazer o que tu tem que fazer. Aí eu, não vou deixar, eu pego ele e eu levo junto. Tá errado, isso está errado, sabe? Aí fica aquela coisa assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E eu digo, tá errado. Quando alguém oferecer ajuda, Gabi, deixa ele aqui, vai lá, sei lá, vai lá tomar banho na tua casa, vai lá, simplesmente deixa ele aqui 1 hora comigo. Aceite isso. Tu vai ver que por mais que tu deixe o teu filho com a vizinha, que tu deixe o teu filho com alguém, ou simplesmente que essa pessoa se responsabilize por cuidar do teu filho enquanto tu vai tomar um banho, tu vai ver que é muito mais prazeroso, é muito mais tranquilo tu tomar um banho enquanto tem alguém cuidando do teu filho. Então, quando alguém te oferecer ajuda, aceite essa ajuda. Não fica se sentindo culpada porque tu aceitou a ajuda de alguém, sabe? Sinta-se lisonjeada porque tu tem alguém oferecendo ajuda. Celebre as pequenas conquistas. E aqui eu vou dizer, por exemplo, às vezes a gente acha assim, né, que a gente tem que celebrar só quando entra um dinheiro na conta, a gente tem que celebrar só quando a gente ganha um carro novo, uma moto, uma CNH. Às vezes as pessoas acham que a gente tem que celebrar só quando é questão de dinheiro. E não, nós devemos
a gente precisa ser grato às pequenas coisas do dia, sabe? Quando às vezes tu tá no mercado e alguém te oferece uma carona, ou aqui já aconteceu de eu estar subindo a rua ou estar descendo a rua e a minha vizinha disse assim: ah, vizinha, entra aqui no carro, eu te dou uma carona. Sabe? Pode parecer algo tão pequenininho, mas quando a gente tá, né? Quando a gente já tá ali no dia, eu carrego o Josué, carrego mochila, às vezes eu carrego mais alguma bolsa. Então aquela carona é algo tão pequenininho, mas que faz a diferença no nosso dia. Então, sabe essas coisinhas pequenas, às vezes um vizinho, vamos supor, um vizinho chegou e trouxe para ti um pedaço de bolo. Ó, vizinha, eu fiz aqui, eu quero compartilhar contigo. Ou tu fez um bolo e aí tu vai e compartilha com alguém. Sabe essas coisinhas pequenininhas que a gente acaba desvalorizando, a gente não presta atenção nos detalhes pequenos que tem, né, nesses detalhes, a gente acha que é algo tão bobo, sabe? E na verdade não é nada bobo. A gente precisa, a gente necessita valorizar essas pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia, essas pequenas coisas que acontecem, né? Às vezes a gente tá lá na rede social, a gente vê que um amigo teve uma conquista, por exemplo. Essa semana agora eu li uma moça falando, né? Ela disse assim: ah, eu perdi o meu carro pro banco porque a gente ficou sem poder pagar. E aí ela comprou uma rifa e ela ganhou um outro carro, 0 quilômetro. E aí ela disse assim: Deus dá, né? Deus tirou, né? Foi nos tirado aquele carro. E aí eu comprei uma rifa e Deus veio e nos deu um carro 0. E ela já na finaleira da gestação. Então eu achei super bárbaro, sabe? Ela ficou triste porque ela perdeu o carro. Eles estavam há 2 meses já sem pagar, porque, enfim, houve problemas deles lá. Pegaram o carro deles e aí ela comprou a rifa e ganhou um carro 0 quilômetro. Então, claro que um carro a gente fica feliz, né? Quem dera eu ganhar um carro, que nem eu fico olhando lá meu Facebook. Eu não estou procurando um carro 0 quilômetro. Eu estou procurando, é que nem eu falo, eu quero um Palio, um Celta, eu quero um carro pequeno, um carro popular que não vai chamar atenção, porque eu simplesmente quero um carro para poder ir e voltar do culto. Eu quero, sabe, essa tranquilidade, porque o culto termina muito tarde, o Josué já vem dormindo, o Josué já está pesado, então eu tenho que carregar ele no canguru, mais a mochila. Então são coisinhas assim, a gente fica chateado porque a gente não tem, por exemplo, eu não tenho o carro, e às vezes eu fico muito chateada porque eu dependo do ônibus para poder voltar para casa, às vezes o ônibus já passou, e aí sabe? E aí quando eu ganho uma carona, nossa, eu fico feliz demais, sabe? Então, são essas coisinhas pequenininhas. Ah, mas só ganhei uma carona. Não, foi uma carona, sabe? Às vezes me deixam na porta de casa, eu não precisei nem dirigir, eu tive um motorista particular que me deixou na porta de casa. Então presta mais atenção nessas coisinhas pequenininhas que acontecem no dia a dia, no teu dia a dia, com o teu filho, com o teu esposo, com a tua casa, sabe? Presta mais atenção e seja grata por cada coisinha pequenininha que acontece no teu dia.